Graças a Deus. Bom, meus irmãos, damos graças a Deus por esta oportunidade tão gloriosa. Vejam que agora, no tempo em que estamos, é que nós podemos ver, podemos entender tudo isso que o nosso irmão William nos falou, que não podemos ver no tempo em que ele nos falou, porque a nossa mente estava fixa, que tudo se cumpriria nele. E não era assim, porque quando chegou o tempo dele nos dar aquele testemunho que nos deu entre os judeus, quando fez aquela reunião tão grande, que vieram judeus de todos os países. E era curioso, porque um judeu deu um testemunho ali muito bonito, ele disse que os judeus, eles têm muitas diferenças um com o outro. O judeu disse ali, os que estavam naquela atividade, que ouviram as palavras de William, mas que quando aquele judeu deu testemunho, ele disse, esse rabino viu em Jerusalém uma, duas, três ruas de onde eu vivo e nunca na vida tivemos oportunidade de nos saudar, de nos ver, porque tinha diferença entre nós. E veja, o Dr. Soto nos uniu aqui a todos e aqui estamos, vivendo a mesma cidade de Jerusalém e não nos saudávamos, mas veja agora o que o Dr. Soto fez, trouxe pessoas, judeus de todos os países, que o víssemos, e até nós da mesma cidade de Jerusalém. Veja que testemunho tão tremendo, que havia diferença entre eles, de um e de outro, e nunca tínhamos tido a oportunidade de sentar juntos em um e outro. E veja a obra que ele fez ali, e ali foi onde ele disse, eu não venho perder tempo nem com judeus, nem com gentios. Eu fui enviado da presença de Deus para trazer estas boas novas. E as boas novas que estava nos dando é que o Messias já estava na terra. E então disse a José Benjamin Pérez, vá ali e diga ao rabino principal, eu sou da tribo de Judá. Eu sou da tribo de Judá. Então observe, José Benjamin Pérez, olha, ele estava ali nervoso, não? Vai e diga, eu sou. Ou seja, ali ele disse que se eles não recebessem a bênção que Deus tinha, e disse que estivessem vigiando a carpa. Vejam, que coisa tremenda. Eu creio que tiveram pessoas que estiveram presentes, foram testemunhas, tem muitos, eu acredito que alguns dos que aqui estão, estiveram presentes e ouviram isso, pelo menos a minha esposa estava ali. Mas eu creio que também Patrício, sua esposa, eu creio que também estava, e ouviram essa palavra diretamente da boca do mensageiro. Eu fui enviado, não venho perder tempo, nem com judeus, nem com gentios. Eu vim trazer, eu vim da presença de Deus para trazer essas boas novas. E tão logo as dê,
posso ir à casa do meu Pai Celestial. Vejam que coisa tremenda. E aí estava José Benjamim Pérez, que foi diante deles com uma mensagem da parte dele. Vejam que coisa simples se deu, não foi verdade? E nós não estávamos nos dando conta de tudo o que estava acontecendo ali. Eu creio que tem outras pessoas, Patrícia, além de vocês, que estiveram lá naquela reunião. Se tiver algum outro pastor, não sei se os do Paraguai estavam, que quando o irmão William falou aquelas palavras, lembra que se vocês não recebem o que Deus está fazendo nesse tempo, vocês vão perecer. Então o Rabino disse, lembra, Patrício, que ele disse, olha, essas palavras, o Rabino que estava traduzindo ao hebraico, estava traduzindo do espanhol ao hebraico. Ele falou, espera, essas palavras são muito duras, eu não posso traduzir, eu não posso traduzir isso, eu não posso traduzir isso. Isso está forte demais. Eu lembro que quando ele traduziu isso, o que o irmão William disse, que tão logo eu dei isso e eu já estou, e eu já vou à casa do meu pai, eu já estou para ir. Ou algo assim, o Rabino parou e falou, não, tu tem que viver 120 anos. Lembra, Ruth? Tu tem que viver 100. Mas veja, todo o programa de Deus não era assim. O irmão Branham tinha que ir, o irmão William tinha que ir, para que pudesse se manifestar o que Deus tinha em seu programa para o cumprimento da segunda vinda do Senhor. É algo muito grande, muito bonito o que nos disse aqui, tão simples como nos disse o irmão William. Assim tem sido aqui na página 10. Assim tem sido de etapa em etapa, de era em era. Isso é o que temos que vigiar. Isso é o que temos que vigiar nesse tempo final. O que Deus tem para esse tempo final. Temos que conhecer o que está prometido. Temos que conhecer as promessas do Senhor, vê? O que está prometido. Disso, temos que conhecer o que está prometido e estar atento. Que não passe despercebido de nós o cumprimento disso que está prometido. O que estava prometido? O que era que estava prometido? A segunda vinda do Senhor. E ele estava nos dizendo, pode passar despercebido. Tem que vigiar para que não passe despercebido. Lembre que o reverendo William Branham disse que o mistério do sétimo selo em Apocalipse 10 é o mistério da vinda do Senhor no último dia, pelo qual houve silêncio no céu como que por meia hora, do qual Cristo... Isso é Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. Havia um silêncio ali. Diz, e depois, no capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão é Cristo. Veja, esse é Cristo em sua segunda vinda. Já vem com o livro, o qual sai do trono de intercessão no céu, deixa o seu trabalho de cordeiro e sumo sacerdote, sai e toma o título de propriedade. O Cristo, como leão da tribo de Judá, se manifesta aqui na terra como da tribo de Judá, como leão. Como disse o ancião a João, o apóstolo, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, venceu
para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Quando termina o tempo de intercessão, Cristo muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei. Porque o tempo de intercessão termina, foi chamados e juntados e selados no reino de Deus todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e se completará nesse tempo final. Uma vez que isso se faz, nós já não tínhamos que procurar esses eleitos como nós andávamos fazendo, senão que o que nós tínhamos que fazer era preparar-nos, estarmos no aposento alto, nos preparando para recebermos estas grandes promessas do Senhor. Por isso estamos esperando a vinda do Senhor. É o evento mais importante de todos os eventos proféticos prometidos para o tempo final, mas vai ser tão simples. Como você vai esperar? Talvez você espere de uma maneira, mas vai ser tão simples o seu cumprimento que muitos passarão despercebidos e nem vão saber o que aconteceu, como aconteceu 2000 anos atrás com a primeira vinda de Cristo, que muito poucas pessoas do planeta Terra souberam que o Messias tinha vindo, muito pouco, mas os que tinham que saber, souberam. E os que estavam predestinados para receberem ao Senhor em sua primeira vinda, o receberam. Isso é igual agora, ele diz, os gentios não souberam, exceto 2 ou 3, que o Messias para os judeus havia vindo. E os mesmos judeus muito pouco souberam que o Messias estava na terra. Viam Jesus de Nazaré como um impostor. Sabe que muita gente vê ele como um impostor? Ao Senhor hoje, em sua segunda vinda, vê ele como se fosse um impostor, como se fosse um usurpador, como um falso profeta. Vê, ele é um falso profeta, como um homem que estava possuído de espíritos maus. Ele é um endemoniado. Vê? E que fazia todos aqueles milagres pelo dedo de Beelzebul. Ou seja, que o que pensavam sobre Jesus não era positivo, exceto os que obtiveram. Quem era o único que pensava positivo? Quem são os únicos que pensam positivo hoje na segunda vinda do Senhor? Os que recebem a revelação do céu. A revelação é o mais importante que podemos receber da parte de Deus para saber, a revelação para conhecer, o programa de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. E quanto mais para ver a vinda do Senhor, o que necessitamos? Revelação. Para ver a vinda do Senhor 2000 anos atrás, se foi necessário a revelação do céu. E o que diz? E para esse tempo final, vai ser da mesma maneira. Não tem outra forma. Se Deus não te revela, tu vais estar tropeçando e ali, como o irmão Branham dizia, aqueles passarinhos, que tipo de passarinho eram, Ruth? Uns canários que vinham e no meio de uma tempestade, veja, havia uma luz e eles vinham procurando a luz e atingiam contra o vidro e se matavam. Atingiam contra a mesma luz e se matavam. Mas tem um povo que está seguro. Estamos caminhando na luz da sua segunda vinda. Bom,
Estamos tão agradecidos, tão felizes. Eu me sinto contentíssimo pelo que o Senhor está fazendo hoje, com esses dois varões que Deus tem lá em Porto Rico. Bom, o nosso irmão José Benjamin Pérez e o seu assistente principal, que é o nosso irmão, o reverendo William Pérez. Uma combinação que o Senhor tinha ali. E você sabe como começamos o culto sempre. Ele é o que abre o culto para nós e justamente deixamos a Ele para que seja o que termine este culto. Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós através de toda esta palavra que nos trouxe o ungido de Deus, neste nome eterno de William. Amém. E que a bênção do ungido José Benjamin Pérez descanse sobre todos nós. Amém e amém.